Hoje, qual que vai ser o assunto de hoje? Eu sempre falo assuntos que são do dia a dia de vocês que vocês vão utilizar. O assunto de hoje é como o banco analisa a sua empresa. Ah, Jimmy, o que que me interessa isso? Te interessa muito. Por quê? Porque você tem uma empresa, você tem uma conta bancária, uma conta jurídica, e por que que é interessante você saber como que o banco te analisa? Porque tu tendo essas informações que eu vou passar aqui, o passo a passo delas, tu vai conseguir os juros menores. Por que que tem empresário que consegue uma linha de crédito com taxa baixa, com carência de um ano para pagar? Por quê? Porque possivelmente ele sabe como funciona o sistema do banco. Não é só você ir lá e chegar, vou chegar lá no banco e quero uma linha de crédito. Para o banco é ótimo tu chegar lá sem informação. Por quê? Porque o gerente vai te pegar uma linha de crédito que talvez nem é a linha de crédito correta para ti. Tem vezes que, por exemplo, tu quer construir, eu quero construir um pavilhão para montar uma outra empresa, tá? Tem uma empresa que quero construir a outra. Daí tu vai lá no banco e pega uma linha de crédito tradicional. O que que é a linha de crédito tradicional? A linha do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Banco do Brasil, aquela linha que é do banco, né? Que o banco daqui a pouco te empresta esse valor e a primeira parcela já é para daqui a 30 dias. Se tu quer fazer um investimento desse, se tu parar e analisar, essa linha de crédito não é adequada para ti, porque tu está montando uma empresa que a empresa nem está em funcionamento, nem está trazendo retorno para ti, e tu vai lá e pega essa linha de crédito, sendo que daqui a 30 dias, que isso é normal, tá? Para muitos empresários que eu estou falando, possivelmente aqui é normal, mas tem outras linhas de crédito que é 6 meses, um ano, que daí é adequada para esse investimento. Ah, Jimmy, eu estou com um problema de fluxo de caixa na minha empresa. Daí tudo bem, daí analisa uma linha de crédito bancária, enfim. Então vamos lá. Para o tema de hoje é como o banco analisa a minha empresa. Eu vou passar vários tópicos que vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, não tem problema nenhum. Daqui a pouco posso abrir aí para trocar uma ideia, hoje ou durante as lives, né? Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Então, como é que o banco avalia a empresa, tá? Isso que eu vou falar é grande parte dos bancos, tá? Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, cooperativas, Sicredi, Cicobi. Então, se você tem conta nesses bancos, daí tu vai falar assim, Jimmy, tu trabalhou num banco só. Eu trabalhei isso aqui, eu sei como funciona. O sistema financeiro é muito parecido. O que que eu falo? Todos os bancos são muito parecidos. O que diferencia é o gerente, o sistema, enfim. O Itaú vai ter empréstimo, o Bradesco vai ter. O Itaú tem consórcio, todos os bancos têm. Capitalização, financiamento, é tudo muito parecido, só muda às vezes o nome, tá? Então, assim, você vai no banco, tá? Vai solicitar lá uma linha de crédito. Qual que é a diferença daqui a pouco de tu pegar uma linha de crédito mais atrativa, com uma taxa reduzida ou alguns benefícios? O que que o banco vai avaliar? O que que ele vai olhar para a tua empresa, tá? Então, eu elenquei por tópicos. Primeiro tópico que o gerente vai consultar, tá? O CNPJ. Eu estou falando CNPJ, mas você pode usar também para pessoa física, tá? Daqui a pouco você quer pegar alguma linha aí na tua pessoa física, porque querendo ou não é tudo interligado, tá? Primeira coisa que o gerente vai olhar, que o banco vai olhar, são as tuas restrições. O que que é restrições? Ele vai pegar lá o teu CNPJ e o teu CPF, vai olhar no sistema do banco se você tem alguma conta em atraso, se vai ter, por exemplo, algum protesto, se tem dívida vencida. Isso é a primeira coisa que eles olham, tá? Eles analisam. Então, o sistema do banco é interligado. Ele vai pesquisar lá. Se tu tiver uma conta de luz em atraso, vai aparecer. Se tiver uma conta de PTU, vai aparecer. Daí tu vai falar assim para mim, Jim, mas sei lá, uma conta de luz de R$ 200. O que que impacta isso? Às vezes não é o valor, tá? Mas e sim um apontamento restritivo que vai aparecer lá para ele. E o que que isso influencia? Vai fechar lá na frente com uma informação que eu vou passar para vocês, tá? Uma conta pode ser independente do valor. Claro que daqui a pouco tem uma dívida de impostos de 1 milhão. E tem uma conta de IPTU de R$ 100. Claro que é totalmente diferente, mas eu quero mostrar para vocês que ali tem um restritivo. E isso pode ser uma conta de R$ 100 que impacta num histórico interno que fica no banco, tá? Que é um dos últimos tópicos que eu vou falar. Então, restrições, o que que vocês têm que cuidar?
Ah, às vezes é só um protesto, emiti um boleto para o meu cliente lá, o cliente não pagou e eu não baixei, não foi pago ainda. Ou, por exemplo, eu não paguei, no caso, né, reverter a situação. Eu não paguei e foi protestado, sei lá, por má gestão minha. Às vezes é um protesto de 50, 100 ou R$ 1.000. Não deixem, tá? Ficar restrições que sejam, por exemplo, 5 dias. Tem que estar zerado lá, tá? Já é um ponto. Quando o gerente consulta, tanto o gerente da conta ou o gerente geral, tá? Porque tem vários níveis, depois eu vou falar para vocês. Primeiro é o gerente da conta, ele vai constar ou não tem restritivo. A empresa já sai na frente, já ganhou um ponto, independente se ela quer uma linha de crédito, um cartão de crédito, um financiamento. Então isso vocês têm que cuidar, independente do valor, não deixe ficar restritivo. Segundo ponto, que eles olham, tá? Para esses levantamentos que eu fiz, são de vários bancos, tem vários gerentes que eu conheço, e eu peguei isso daqui de outros bancos também, para passar para vocês, e até mesmo analista de crédito, tá? Que é um outro nível que analisa essas propostas. Restrições em primeiro lugar. Segundo lugar, tempo de empresa, tempo do CNPJ. Muitos empresários às vezes abrem ali um CNPJ de 6 meses, vou lá pedir 100 mil no banco. O banco vai te fazer, primeiro que ele vai negar, tá? Vai negar por quê? Porque a tua empresa não tem um histórico. Ela não tem um histórico de evolução, ela não tem um histórico de faturamento, tem 6 meses que para o banco ele não é um comparativo, tá? Então, tempo de empresa. Jimmy, qual que é o tempo ideal? Na realidade, não tem um tempo ideal. 6 meses é um tempo curto. A partir de um ano, tá? O banco já começa a analisar, essa empresa aqui cresceu o faturamento, ela vem, sei lá, começou faturando 100 mil, agora está 150, sei lá, tem um crescimento, ele consegue analisar pelo menos em um ano. Em um ano a prova, a chance é muito maior do que 6 meses, tá? E na live de ontem eu dei várias dicas para você conseguir uma linha de crédito mais atrativa também, tá? Sendo que daqui a pouco a tua empresa é nova e tudo mais. Então vamos lá, restrições deixa zerado, não deixa nenhum restritivo, não só na tua empresa, mas no CPF. Importante agora, tá? Lembrei, restritivo. Eu estou acelerando um pouquinho porque são vários itens, tá? Mas fica até o final que vai valer a pena. Podem botar aí, se tiver algum comentário, pode tocar ficha aí também. Restritivo, se você é casado, tá? Puxa da sua esposa. Se você é sócio da empresa e é casado, se a sua esposa daqui a pouco ou seu esposo tem um restritivo, sei lá do que, vai aparecer e vai influenciar também. Então, todos os sócios que são da empresa têm que consultar e vocês sempre acompanharem, tá? Eu peguei vários casos no banco que é o seguinte, voltando um pouquinho rápido aqui nas restrições, que, por exemplo, a empresa tinha 4 sócios, tá? 4 sócios. E tinha um só que comandava a empresa. Então, ele olhava só o CPF dele, meu CPF tá ok, tudo certinho, estou controlando o CNPJ da empresa também. Só que os outros sócios não faziam parte da direção da empresa, tinham outros negócios e tudo mais e acabavam se perdendo, se endividavam e tudo mais. E aquele sócio vai influenciar também na tua empresa. Então, assim, muito cuidado, tá? Não adianta só tu controlar o teu CPF. Tem que ir sempre acompanhando de todos os sócios, tá? Porque aquele sócio, daqui a pouco, ele fez um financiamento na pessoa física dele, tá? Ele financiou um carro particular para ele e por algum motivo de falta de organização aí, ele acabou se perdendo, está atrasando as parcelas. O que vai acontecer? Vai influenciar no histórico da tua empresa, tá? Então, muito cuidado. Poderia falar muito mais coisas, tá? Mas tá aí as principais informações. Restritivos, tempo de empresa, já dei algumas dicas para vocês. Segmento, tá? O banco olha muito segmento, porque tem alguns segmentos que são mais arriscados do que outros. Vamos pegar assim, por que o banco diferencia? O segmento, por exemplo, do agronegócio, quem trabalha com agricultura, é diferente com quem trabalha com transporte, porque a agricultura ela vai ter um faturamento diferente, vai ser durante um período de plantação e tudo mais. O transporte, ele tem um risco, o risco ali de depreciação do bem, a margem de lucro é um pouco menor. Então, o segmento tudo influencia também, porque o que o banco sabe? O analista de crédito que pega, por exemplo, a tua proposta, eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês vão no banco, o gerente, vamos dizer que tu foi lá e pediu 300 mil, tá? Tem o nível do robô, que vai fazer essa análise de crédito. Grande parte dos empresários já aceita aquela primeira proposta que não foi nem um gerente que avaliou,
Não foi nem o gerente geral, não foi nem a regional, nem a diretoria, ninguém. Foi um robô. Então pensa assim, tu aceitou a taxa que um robô te deu. E ganha, assim, ó, eu via muito isso, tá? Muito. Claro que nem eu falo que eu sempre trabalhei numa forma de dar assessoria para os clientes, só que eu trabalhei em várias agências. E eu via vários empresários sendo atendidos por outros gerentes. Não estou falando mal dos outros gerentes, mas o que eu quero dizer é que, tipo, às vezes você sabe muito do negócio de vocês, mas não tem os atalhozinhos lá no banco. Então, assim, pedi um empréstimo e aceitava a primeira proposta lá do banco, que era um robô. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que tem vários níveis. Então, dependendo do segmento, tá? O analista, quando sobe essa proposta para um outro nível, ele sabe que, por exemplo, uma transportadora tem uma margem de faturamento percentual tanto, a metalúrgica tem tanto, o mercado tem um percentual de lucro baixo. Enfim, ele já tem uma análise. Então, assim, muito influencia o segmento da tua empresa, tá? Isso o banco vê muito. Então, tem segmento que é um pouco mais arriscado, tem um segmento que é um pouco menos risco. Então, quanto maior o risco para o banco, maior vai ser a taxa que eles vão te cobrar. Não só do segmento, tá? Vai ser tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá? Quanto menor o risco, menor a taxa. Maior o risco, maior a taxa que vocês vão pagar. O que mais, Jimmy? Tá fazendo sentido aí para vocês, pessoal? Se tá fazendo sentido, põe um sim aí para mim nos comentários, só para a gente continuar e eu tomar uma água aqui. Vamos continuar aí lá então. Então, restrições, tempo de empresa, o segmento da empresa e o quarto. Vai ter mais, tá? Segura aí. Faturamento. Jimmy, o que o banco quer ver no faturamento, tá? O banco vê muito o faturamento de vocês. Muito importante agora, tá? Tem muitos empresários que às vezes escondem. Eu sei e os bancos sabem também e vocês vão saber. Contador e tudo mais. Todas as empresas, eu já tive empresa também, a gente tem o faturamento real e o faturamento fiscal. O fiscal é aquele que o contador assina lá e manda, faz todo o processo. E geralmente o fiscal é o que o contador e que o empresário manda para o banco. Só que o que eu quero dizer para vocês, o banco já sabe como é que funciona e sabe que, né, nem tudo é declarado. Então, se vocês têm o faturamento, agora uma dica que eu dou para vocês, se vocês têm o faturamento real, tá? Vocês podem passar, olha, 90% dos bancos, tirando alguns bancos menores aí, eles não aceitam o faturamento real. Só que tinha casos, vários clientes que eu atendia, às vezes faturavam, por exemplo, assim, 300 mil estava no faturamento fiscal. Só que eu via que, tipo, a empresa estava muito enxuta, madeireira, empresa de construção, que faturava mais. Daí eu sempre perguntava, tu tem um faturamento real? Tenho, Jimmy. E muitas vezes o empresário ficava assim, mas não vou passar, porque daqui a pouco isso aí vai dar problema na receita. E o que acontece? Esse faturamento que o banco pega, ele não manda para a Receita Federal. Para o banco, na realidade, o banco quer te emprestar dinheiro. O banco tem meta, os gerentes têm meta. Então, para que serve esse faturamento real? O banco já sabe que vocês não declaram tudo, tá? Então, tem o faturamento fiscal, que é o do contador, e o real. Se vocês têm esse real, vocês daqui a pouco têm interno, vocês mandam para o banco. Por quê? Porque isso vai pontuar mais lá. E eles sabem que vocês não declaram tudo. Então, grande parte dos bancos aceitam real. Daí tem alguns bancos que daqui a pouco vai pedir, mas pede para o contador assinar. E tem um contador que é parceiro, vai assinar, daqui a pouco você já tem um relacionamento de tempo, ele vai assinar e vai favorecer muito vocês, tá? Então, assim, grande parte dos bancos aceita o faturamento real. O que vale, o que é o oficial, que vai lá no sistema, é o fiscal. Mas o real tem uma parte em todos os bancos que tu consegue colocar lá como complemento de faturamento. E isso ajuda muito, tá? Ajuda muito numa aprovação de crédito, ajuda muito num financiamento para te conseguir até a taxa menor. Linkando agora, tá? Que eu tô falando do faturamento real, faturamento fiscal, tá? O que o banco vai avaliar? O quinto ponto, o comprometimento da tua empresa. O que é o comprometimento? Ele vai entrar lá no site do Banco Central, tá? Todos os bancos olham isso, tá? E numa outra live, quem tá no grupo do WhatsApp, eu vou botar o dia, eu vou mostrar como vocês vão consultar. Isso não tinha, tem vários empresários que não sabem, tá? Então eu vou fazer uma live, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão consultar.
O banco consulta o Banco Central. Quem não sabe, talvez, vou comentar aqui, existem vários bancos, aqui no Brasil são poucos bancos, fora do Brasil tem muitos bancos, são vários. Aí explica porque a gente paga uma taxa um pouco mais elevada, porque aqui tem poucos concorrentes. Principal banco é Itaú, Bradesco, Santander. Agora vem as cooperativas, né? As cooperativas estão vindo com uma pegada diferente, enquanto esses bancos grandões estão mandando o pessoal aí para o digital, as cooperativas estão chamando, né? Então, o que que explica, voltando um pouquinho, o que que explica que a gente pagar no Brasil uma taxa mais elevada? Tem poucos bancos. Fora do Brasil tem vários bancos. Então, voltando aqui, faturamento, já falei para restrições, falei, tempo de empresa, segmento, faturamento real e fiscal, dei a dica para vocês. Comprometimento que eu ia falar agora. Então, o que o banco consulta? Banco Central. O Banco Central entra, o banco de vocês, aí, independente do banco, ele entra no Banco Central e vai botar o CNPJ lá de vocês. Não o CNPJ, mas só, e o CPF também. O que é o Banco Central, Jimmy? O que eles vão olhar lá? Isso daí, que é o que a galera vende aí, tua empresa está na lista negra, não sei o que, não aprova nada. O que é o Banco Central? Ele vai botar teu CNPJ lá e o teu CPF e ele vai conseguir consultar tudo da tua vida, tudo que tu imaginar. Porque, tá, mas como é que ele consegue consultar isso sem minha autorização? Você autorizou quando abriu a conta. Quando você abriu a conta, tem um monte de documento lá, você assina, ou assina digital, e lá tem assim, ó, autoriza a consultar todas as informações do Banco Central. Daí você botou sim, né? Hoje a gente começa a colocar, autorizar tudo sim, e nem sabe que está autorizando, né? Mas você autorizou. Dependendo do caso, em alguns casos é interessante você botar não lá, tá? Mas enfim, grande parte, 95% dos empresários colocam sim. Mas vamos lá, voltando aqui. Eles vão consultar o Banco Central. O que vai ter no Banco Central? Eles vão consultar quantos bancos você tem conta, tá? Tem 5 bancos, tem 2 bancos, tem um banco. Uma dica extra aqui agora, você que só tem uma conta em um banco só, tá? Você, querendo ou não, é refém do banco, se é no Itaú, se é no Santander. Te aconselho daqui a pouco não só ter uma conta, tá? Em outra live eu vou falar por quê. Então, no Banco Central eles vão consultar tudo que tu tem de financiamento, se tem financiamento de casa, se tem financiamento de carro, se tem financiamento, por exemplo, de maquinário, tudo que tu tem de empréstimo. Se tu tem 10 cartões de crédito, eles vão consultar lá. Se tu tem, por exemplo, empréstimo, se está usando o limite, quantos bancos, tem dívida vencida, se em algum momento tu já ficou devendo para algum banco, que é o que a gente chama de crédito em prejuízo, eles conseguem ver se tu tem dívida, se ficou devendo em 1, 2, 3 anos. Então, esse sistema do Banco Central ele é muito completo. Em outra live, eu vou ensinar vocês a terem acesso, tá, a essa ferramenta. Não sei se vocês sabem, hein? Coloca assim, vocês têm acesso aí ao Banco Central? Quem sabe disso, coloca assim. Não sei se vocês sabem. Vocês já consultaram o Banco Central da empresa de vocês? A gente chama de Bacen, né, o Banco Central. O nome do sistema dentro dos bancos é CIBA, mas para vocês empresários é o Registrato. Não sei se vocês já consultaram. Se vocês não têm acesso, tá? Não se preocupem. Como eu falei, eu vou fazer uma outra live e vou mostrar como vocês vão consultar. Jimmy, mas para que eu tenho que consultar isso? Para te ter um entendimento, para te saber como está a tua empresa e o que o banco está avaliando. Peguei um caso do empresário, rapidão aqui contar para vocês, que ele estava pedindo empréstimo, e tipo a empresa dele tinha um faturamento legal e tal, não estava com restritivo, né, de protesto e pendência. E o que aconteceu? Negava, fui dar uma assessoria para ele. O que a gente descobriu através dessa live que eu vou fazer, que eu vou falar sobre esse conteúdo, que ele estava na lista negra do banco. O que é a lista negra? Ele estava lá com um crédito em prejuízo. Há não sei quanto tempo atrás, ele ficou devendo num banco, pagou a dívida e o Banco Central, o banco lá que ele pagou a dívida, não comunicou o Banco Central. Então tinha uma pendência lá que estava travando os bancos. E o Banco Central é interligado em vários bancos, tá? Então, não perca essa live. Quem está no grupo vai receber o dia.
Que mais no Banco Central? Eles vão conseguir ver tudo que tu paga de cartão de crédito no curto, no médio, no longo prazo, tá? Então, se você não tem acesso, eu vou passar para vocês. Vamos lá. Ah, por que que às vezes não é interessante de me autorizar o acesso, botar lá não no cadastro, tá? Daqui a pouco, se tu tem conta no banco, tu pode entrar no cadastro do banco, pode ser pelo internet bank lá, ou pedir para o gerente, olha só, eu quero negar o acesso no Banco Central aí dos bancos. Por que que às vezes é interessante? Se tu tem muita dívida, ou daqui a pouco tem alguma operação em atraso, daqui a pouco às vezes é até bom negar, né, para eles não consultarem e reprovarem teu empréstimo. Mas eles vão querer que, tipo, de tudo, tá? Que tu autorize eles, tá? Então, recapitulando, restrições, tempo de empresa, segmento, faturamento. Daí falei sobre faturamento real e faturamento fiscal. 5, comprometimento. Falei sobre o Banco Central, que eles vão consultar lá tudo que tu tem de empréstimo, financiamento, dívidas vencidas, crédito em prejuízo, cartões de crédito. Uma outra dica aqui agora, tá? Eles conseguem ver os teus cartões de crédito. Os teus cartões de crédito, imagina, tá? Vamos dizer que tu tem 10 cartões de crédito. Já peguei um caso semana passada, tá? Até aqui da minha cidade. Eu moro no Canoas, Rio Grande do Sul, para quem não sabe. Até aqui da minha cidade, que o empresário tinha 8 cartões de crédito. Tu para e pensa, olha só, por que a necessidade de 8 cartões de crédito? Além de ele estar pagando tarifa desses cartões, o que o banco vai entender, o que o Banco Central entende? Olha só, uma pessoa que tem 8 cartões de crédito, talvez ela não faz uma boa gestão, tá? Porque não tem necessidade de ter tantos cartões de crédito. E ele entende, olha só, essa pessoa aqui daqui a pouco pode ser um risco pra gente. Daqui a pouco tu pode pagar uma taxinha um pouquinho mais elevada e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pro próximo aqui, cadastro, tá? Isso eu falei um pouquinho ontem, na live de ontem, mas vou complementar hoje aqui, tá? Então, além desses tópicos, o que o banco vai avaliar? O banco vai avaliar o teu cadastro também. Ah, Jimmy, mas o que é o meu cadastro? O cadastro da tua empresa e o cadastro da tua pessoa física junto com os bancos que você tem conta, tá? Então, assim, tem conta no Bradesco, tem conta no Itaú, tem conta no Santander, o que eu vou te pedir? Atualiza o máximo de informações possíveis no teu cadastro. Por quê? Porque assim, grande parte dos gerentes, o que eles vão fazer? Quando eles vão abrir uma conta, tá? Não é que isso é errado, mas foi ensinado assim para eles e eles vão ensinando os outros gerentes. Tu quer abrir uma conta no banco, tu vai lá, pega a documentação básica, CNH, do comprovante de endereço do sócio, comprovante de endereço da empresa, declaração de faturamento e o cartão CNPJ e o contrato social. E eles não fazem um cadastro completo. O que é um cadastro completo, Jimmy? Tu pedir todos os documentos. Por exemplo, a empresa tem um veículo. Daqui a pouco, um veículo aí que é para fazer o transporte da mercadoria, um veículo que, sei lá, é pessoal. Tudo que vocês tiverem tem que colocar no cadastro, mesmo que o veículo não esteja quitado, porque isso ajuda, tá? Ele vai gerando uma pontuação, que eu vou falar logo aqui, a próxima eu vou falar para vocês. Ele vai gerando uma pontuação. Dentro do banco, vocês são uma letra, tá? Vou explicar logo ali. Então, assim, Jimmy, eu tenho um carro, tenho uma moto, tenho um pavilhão, mesmo que não esteja quitado, você tem que colocar lá no cadastro do banco. Muito importante também, um e-mail, tá? Tem muita, mas como assim um e-mail? Tem que ter um e-mail, tem muitos gerentes e muitos empresários que às vezes, não botaram e-mail no cadastro. Daí tu vai falar, mas eu vou depender do gerente agora para colocar. Não, tu entra lá pelo teu internet bank e altera, coloca, bota o e-mail correto e tudo mais. Teu endereço, tá? O endereço, às vezes, por exemplo, no Itaú tá um endereço, no Bradesco tá um, no Santander tá um endereço antigo e na cooperativa tá outro endereço. Por incrível que pareça, tá? Parece ser básico, mas isso dá conflito, os sistemas são todos interligados, tá? Vai dar conflito lá no Banco Central. Tá, mas como assim, Jimmy? Por que vai dar conflito? Porque o que acontece, tá? O que o banco quer? Vamos dizer que tu pegou, tá? Eu tenho um empréstimo lá no Itaú, tá? O banco, ele quer ter o máximo de informações concretas e possíveis nesse cadastro, para daqui a pouco, se tu não venha pagar, o banco te ache, tá? No teu endereço. Então, daí tu para e pensar, no Itaú tá um endereço, no outro banco tá um endereço. Isso influencia, tá? Influencia muito, tá?
Tinha vários casos ali de clientes, de empresários que eu atendia, a gente refazia todo o cadastro. Em primeiro momento não estava aprovando, a gente fazia um cadastro completo, tá? Com todas as informações, botava ali se tinha, quantos funcionários tu tinha, quanto que era o valor da tua folha, botava o faturamento real, o faturamento fiscal, botava os bens, por exemplo, assim, tem 2 sócios, bota os bens dos 2 sócios. Ele tem uma casa na praia, tem um terreno, coloca lá no cadastro, daí tu vai falar assim, mas pois vou botar tudo ali, vou ficar devendo, daqui a pouco o banco vai tomar meus bens. Não, na realidade é um cadastro interno do banco, assim como o teu faturamento real que tu coloca lá é interno do banco, tá? E outra, se daqui a pouco, fiquei devendo no banco, o banco tem outras maneiras, tá? De buscar se tu tem bens, se tu não tem e tudo mais. Então, isso não te preocupa, tá? Então, faz um cadastro mais completo possível, com todas as informações, com todos os bens e tudo mais. Isso parece ser básico, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó, de 10 contas empresariais, cadastro bem completo é 2 ou 3. O que é um cadastro completo? Além de todas essas informações aí que eu passei, o gerente tem que saber, e às vezes muitos eles não vai te perguntar, por isso que ontem na live de ontem eu falei assim, ó, é interessante tu chamar o gerente para ir na tua empresa, tá? Porque ele vai se sentir mais seguro, vai conhecer a tua empresa. Tem muitos gerentes que só falam por telefone, daí quando tu precisa de uma linha de crédito, ele nem sabe o que a tua empresa faz. Além dessas informações do cadastro, o que é importante vocês passarem, tá? Daqui a pouco até no Word mandar para ele teus principais fornecedores, tá? Daqui a pouco eu tenho uma empresa ali que tem um fornecedor que é bom, teus principais clientes, tem uma empresa lá que é conhecida, é a minha cliente. Isso influencia muito. Por exemplo, eu presto serviço para a Gerdau, é meu cliente, empresa legal. E por incrível que pareça, tá? Analista de crédito, quando a gente coloca essas informações, quem são teus principais fornecedores, quem são teus principais clientes, eles pesquisam, tá? Tinha várias vezes que estava reprovando crédito de empresário, o que eu fazia, né? Eu pegava e ligava para analista de crédito, ou a gente fazia uma vídeo e eu defendia essa operação junto com ela, como se fosse a empresa fosse minha. Então, eles sempre, o que eles olhavam, tá? Essa analista de crédito, isso é muito interno. Todas as informações que eu estou falando para vocês é muito interno, mas como eu pedi demissão do banco, eu posso falar para vocês, tá? O que a analista de crédito fazia? Eu botava lá quais são os 3 principais clientes. Ela pesquisava no Google para saber quem eram essas empresas, quem eram esses clientes. E muitas vezes aparecia lá coisas boas das empresas e tudo mais, e já dava um potencial para essa empresa. Se você tem contrato também de prestação de serviço, manda para o teu gerente. Falei dos principais fornecedores, eles pesquisam também. Então, assim, quanto mais informações, melhor, tá? Então, vamos lá. Restrições, tempo de empresa, segmento, faturamento, comprometimento, cadastro. E agora vem que eu falei mais importante aí para vocês. Tá fazendo sentido aí? Coloca assim se vocês estão entendendo, se tá tranquilo. Tô muito acelerado aí, pode mandar mensagem também. A Carla perguntou, tá, mas isso não vai te prejudicar na análise da mesma forma? Eu acho que possivelmente tu tá perguntando do Banco Central, né? O que acontece, tá? Do Banco Central, grande parte, como eu falei, tu já autoriza e coloca sim, tá? Se por algum motivo tu colocou não, se tu colocou não lá, que grande parte dos empresários colocam sim, eles vão te perguntar, Carla, é a Carla ali, né? Lá em cima, isso. Carla, o que tu tem de empréstimos em outros bancos? O que tu tem de financiamento? Eles vão te perguntar, quanto que é o saldo devedor? Quantas parcelas faltam? Daí eles te perguntam essa informação. Se vai te prejudicar, depende. Por exemplo, assim, se tu tiver muita dívida, tá? Daí complica. Daqui a pouco, se tu tá pedindo uma linha de crédito, se tu pedir uma linha de crédito, daqui a pouco tu já tá muito... o que a gente fala, né? A gente fala o seguinte, ó. A gente pega o comprometimento. O que o analista de crédito pega? Ele pega o teu faturamento, tá? Vamos dizer que tu fatura, por exemplo, 200 mil, certo? E pega o teu faturamento e pega o teu comprometimento. Comprometimento é tudo que tu tem nos bancos, tá? E o Banco Central vai aparecer todas as tuas operações.
Então, o que que eles vão analisar? Vão pegar o que tu fatura, por exemplo, 200 mil, e eles vão abrir o Banco Central, e lá no Banco Central vai ter, por exemplo, tu tem de responsabilidade 1 milhão, tá? 1 milhão, vamos dizer que vai estar englobado lá o teu financiamento, vai estar englobado lá o teu empréstimo, o teu limite da conta, o teu cartão de crédito. O que que eles vão analisar, tá? Aqui a gente tem 200 mil no caso, né? E aqui 1 milhão, 200 mil por mês. O que que eles vão analisar? O teu faturamento versus o teu endividamento tá 5 vezes. 5 vezes, porque daí no caso 5 vezes os 200 mil que dá 1 milhão. O que que eles entendem? Que ali já tem um certo risco. Tá 5 vezes. Geralmente, uma, duas, três vezes, geralmente que os analistas pegam. Claro, só que daí o que que acontece? Vai muito do gerente querer defender, né? O gerente vai falar, não, mas essa empresa é assim assado, ela tem uma dívida no longo prazo, a parcela é menor e tudo mais, né? Então, tudo isso dá para defender, tá? Mas é muito importante que tu perguntou ali, ah, mas não vai impactar? Depende, tá? Se, por exemplo, assim, eu tiver um endividamento baixo, é até bom que eles olham, tá? É até bom que eles analisam, porque eles vão pensar assim, ah, a gente pode entrar nessa operação porque o risco é baixo. E quando eles analisam o teu Banco Central e vê que tu tem um endividamento muito alto, aí que tá, endividamento alto, o que que o banco vai fazer? O banco ele não quer risco de calote, por exemplo, de calote não, de atrasar e tudo mais, tá? De você ficar devendo. E quando ele não quer risco, tá? E você tem um endividamento alto, pode ser que o banco vai liberar essa operação para ti, só que ele vai te cobrar uma taxa de juros maior, né? Então, se tu tem endividamento um pouco mais tranquilo, dá para te fazer essas operações aí e tudo mais. E tem várias estratégias, tá? Daqui a pouco, se uma empresa aí que está com um endividamento alto, tem alguns produtos como o consórcio, daí tem que analisar cada cliente, tá? Que tu pode utilizar para quitar umas operações e baixar o teu endividamento, porque o consórcio não aparece lá no Banco Central ainda, tá? Para vários bancos não aparece. Então, por exemplo, se tu tem consórcio aí do teu pavilhão, consórcio do teu caminhão, que seja 1 milhão, não vai aparecer lá no endividamento, tá? É uma brecha que tem aí, e tem muito empresário que usam disso, tá? Para pegar linha de crédito. Comentar para vocês aqui uma estratégia rapidinho antes de falar o último tópico. Tinha um cliente, uma empresa que tinha mais de 100 funcionários, tá? Que o que que aconteceu? Por motivo de um golpe, de uma fraude que ocorreu com eles, eles pegaram e começaram a pegar vários empréstimos em vários bancos, várias cooperativas, tá? Porque não tinha muito o que fazer naquele momento, a empresa esgotou o caixa e eles pegaram essas linhas de crédito, começaram a pegar. E o que que aconteceu? Chegou um momento, né, no banco que eu trabalhava, eles vieram pedir essa linha de crédito e era uma linha para pagar uma folha de 13º, então tem que pagar e eles não tinham dinheiro. Só que eu conhecia a empresa, né? Então a gente sabia do potencial. E só que quando o banco consultou o Banco Central, o banco se apavorou. Se apavorou por quê? Porque eles já tinham um histórico de várias dívidas, de vários empréstimos e tudo mais. E eu desenhei uma estratégia para eles. Eu falei, olha só tem uma maneira de a gente conseguir aprovar esse valor. É baixando o teu endividamento, baixando o Banco Central. Daí o empresário olhou para mim, tá, mas como é que eu vou baixar isso daqui se eu não tenho dinheiro para quitar as operações? Daí o que que aconteceu? Eles já tinham alguns consórcios em andamento, tá? Daí vai ter empresário aí que é a favor do consórcio, não vai ter e tudo mais, e tá tudo bem, tá? Só tô dando um exemplo aqui para mostrar para vocês como é que a gente usou a estratégia. Ele tinha alguns veículos, a gente contemplou essas cartas, tá? Contemplamos as cartas e tinha financiamento em andamento. A gente pegou aquelas cartas e quitou o financiamento. Pegou o consórcio, quitou o financiamento, para ele valeu muito a pena financeiramente, porque o consórcio só tem a taxa de administração, que é, vamos dizer assim, uma taxa de juros, né? Eles falam taxa de administração porque é menor, e quitou o financiamento. Ele pagou menos juros com essa estratégia e automaticamente baixou muito o endividamento dele. E olha só que louco, a gente quitou, como o financiamento de veículo aparece lá, quando a gente quitou, ele desapareceu e ficou o consórcio, só que o consórcio não aparece no Banco Central. Resumindo, a gente conseguiu aprovar um valor muito alto. Hoje eu converso com esse empresário, a empresa está super bem e tudo mais, conseguiu
dar a volta por cima com uma estratégia, tipo assim, que para mim era básica, para ele era novidade e deu muito certo. Além de ele conseguir reduzir os juros que ele ia pagar, ele conseguiu a linha de crédito. A empresa hoje está bombando e tudo mais. Então, pessoal, vamos lá. Para dar andamento aqui também, não ter muita enrolação, eu passar as informações para vocês. Para quem entrou agora, a gente está falando o que o banco avalia: restrições, termos de empresa, segmento, faturamento, comprometimento, cadastro. E agora o que é mais importante, tá? Você sabe o que é rente? Coloca aí. Alguém sabe o que é rente? Coloca assim nos comentários, se alguém conhece. Rente, já ouviram falar ou não? Respondem aí para mim. Rente bancário, você sabe o que é ou nunca ouviram falar? Vou começando aqui então explicando para vocês, tá? Tem muita gente que fala, por exemplo, assim, de score, Serasa, SPC, não sei o que, vai lá e olha o teu score e tudo mais. O que acontece, tá? Vocês acham, até para explicar aqui que talvez para alguns seja novidade, tá? Eu vou explicar sobre o rente e vou falar. O Gerson aí falou que não faz ideia, a Cíntia também não. Então, assim, vocês possivelmente podem ver na internet que tem muitas pessoas que vendem, não sei o que, score, como aumentar seu score, não sei o que, score do Serasa. Possivelmente aí vocês devem ter o aplicativo do Serasa, né? E daqui a pouco tá consultando ali o score, que é aquela pontuação que vai de 0 a 1000. Essa você sabe qual é? O score. Responde sim aí quem sabe quem é, que eu vou falar a diferença para vocês. O score do Serasa, aquele do aplicativo que você baixa e olha a tua pontuação lá. Esse daí você sabe ou não? Tá, o rente ali vocês falaram que não, né? Tá, beleza. Então ali o Gerson falou que sim. Tá, o score do Serasa você sabe e o rente não. Tá, vou explicar para vocês então. O que acontece, tá? Isso, mais uma vez que eu tô falando para vocês, é interno dos bancos, tá? Por que talvez vocês não sabem? Porque é interno do banco, só que é muito importante vocês saberem, porque o banco analisa isso, tá? Então, assim, existe o score do Serasa, tá? E existe o rente bancário, que é interno do banco. O que é o score do Serasa? O score do Serasa é uma pontuação que vai de 0 a 1000, tá? O que eles analisam? Eles analisam, por exemplo, assim, se tu paga tuas contas em dias, se tu tem conta em banco, quantas contas tu tem, né? Se tu tem cartão de crédito, como é que é a tua movimentação. Quando você baixa, até falei antes ali, quando você baixa o aplicativo do Serasa, tu vai autorizando lá, sim, 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 sim. E é muito louco, talvez vocês não sabem, mas esse sistema de aplicativo, quando você vai autorizando, ele vai pegando várias informações, tá? Então, por exemplo, assim, ele interliga daqui a pouco informação com o teu Facebook, com o teu Instagram, e tu tá autorizando ele, tá? Então, daqui a pouco, assim, tu postou, tu autorizou tudo no Serasa, e o Serasa vai buscando informações de outros aplicativos que você tem. Por exemplo, tu foi viajar para fora do Brasil, tá? O Serasa ali vai entender que tipo o teu perfil já não é um perfil, vamos dizer assim, padrão. Então ele já vai criando um perfil para ti, esse empresário aqui, essa pessoa aqui está viajando para fora. Então ele tem mais ou menos uma renda de tanto. Ou daqui a pouco ele vê ali, você aprovou um cartão ali por exemplo, do Itaú pelo aplicativo, tu vai lá e contrata. Um limite de 10 mil. E ele vai, resumidamente, com várias informações que tu vai autorizando ele a mexer, a entender um pouquinho, ele vai fazendo um perfil de vocês, tá? Então, se tu paga tuas contas em dia e tudo mais, ele vai gerar sua pontuação, tá? Me respondem aqui, vocês acham que o Serasa e o SPC, o Serasa principalmente, é uma empresa do governo ou é uma empresa privada? Respondem aí, privada ou do governo, o Serasa? O que vocês acham? O Serasa é do governo ou é privada? Não sei se você sabe dessa informação aí. Estou passando isso para vocês porque eu acho muito importante, tá? O Gerson respondeu ali do governo. Quem acha
Alguém mais aí, o pessoal vai respondendo. Privada ou do governo? Serasa. Isso, para mim, por exemplo, trabalhando no banco, parece muito básico, mas eu converso com vários empresários, várias pessoas, elas falam que nem o Gerson, é do governo. E não é. Para ter uma ideia, o SPC foi criado por vários gaúchos, tá? O SPC e Serasa são coisas diferentes, tá? São empresas privadas. Ó, a Cintia respondeu que é privado. Isso. O que que acontece, tá? A grande parte das pessoas acha que é do governo. E olha só que maluco, tá? Tu baixa aquele aplicativo lá, tu dá acesso, ele tem várias informações. Se tu olhar lá dentro do aplicativo, ele tem acesso até às tuas dívidas. Se tu tem restritivos, se tu não tem, o que que tu tem, o que não tem e essa pontuação. Mas vamos lá, o Serasa é uma empresa privada, assim como o SPC. O SPC foi criado por gaúchos, eles criaram esse sistema para vender para os bancos as informações, tá? Então é muito maluco, tá? Eu trabalhei no banco, assim, tem um sistema que gira por trás, que o banco paga o Serasa passa informações para o banco, coisa que não deveria, né? Mas acontece. Então, vamos lá. Serasa e SPC são empresas privadas, tá? Muitas informações que eles divulgam lá, tem uma lei, tem um artigo que eles nem poderiam divulgar, tá? Posso abrir um outro dia, uma outra live e falar especialmente disso, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, do Score. O Score, Serasa e SPC são empresas privadas. Então, o que que eles fazem? Ah, tu fez um cadastro lá na Casa Bahia, tu fez um cadastro na loja ali no Magazine Luiza, tudo isso daí está interligado. Se tu atrasar uma conta no Magazine Luiza, se tu atrasar o cartão de crédito, vai baixando o teu score. Mas entendam, isso é uma pontuação de uma empresa privada, tá? Que ele vai pegando, através das autorizações que você deu, ele vai pegando e vai criando uma pontuação de 0 a 1000. Se tu entrar lá no Serasa, no aplicativo do Serasa, se tu tiver pendências, tu tem restritivo. No Banrisul tem restritivo no Itaú, tem pendências, tá? Se tu entrar lá e aparecer pendências, possivelmente a tua pontuação não vai tão boa, vai estar um pouco baixa. Isso é score do Serasa. Uma coisa, tá? É bem diferente. O que eu quero explicar para vocês agora? Os bancos, grande parte dos bancos, olha o rente. O que tem a ver o rente e score do Serasa? Nada a ver, tá? Os bancos olham o rente. O que é o rente? O rente é uma classificação de risco. É uma pontuação interna que a tua empresa e você, pessoa física, o teu CPF tem com os bancos. E como é que funciona? Não é números, tá? Grande parte dos bancos não é números, são letras, tá? Então, por isso que até tem um vídeo que eu falo, você é uma letra para o banco. São letras que começam A, B, C e D, tá? Essas são as tradicionais, tá? A, B, C e D. O que é isso, Jimmy? O banco, quando, por exemplo, tu vai pedir uma linha de crédito, além dessas informações que eles olham, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas uma das primeiras é os restritivos e o rente. Se você tá na letra A, B, C e D, vamos dizer, tem essas letras tradicionais, tem mais, tá? E vai indo. A, B não são grande parte dos empresários, tá? C e D é a maioria. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. A, B, C e D. Ó, A, B, C e D. Grande parte dos empresários, não dá para enxergar bem, grande parte dos empresários estão na C e D. Por que que eles pagam mais juros? Por que que pagam mais taxas? Porque o C e o D significa, vamos botar aqui, declinante, tá? Não é tão bom. E o C, vamos botar aqui para vocês entenderem, são outras siglas, tá? Mas é interna. Não faz muito sentido, são às vezes até sigla em inglês. E o D seria comum. Aqui seria, vamos dizer, como se fosse o ótimo e aqui o bom. Então, por que que eu falo? Por que que eu falo aí para vocês reduzirem juros e tarifas, não sei o quê? Porque quem está no rente bancário entre A e B sempre vai pagar menos juros. Por exemplo, quando eu era gerente lá, e eu falo com os gerentes dos outros bancos também, quando o empresário está nesse B e no A, é muito mais fácil de aprovar crédito. Às vezes, mesmo ele tendo um comprometimento um pouquinho mais elevado lá no Bacen, vai passar e ele vai conseguir
uma taxa mais atrativa, tá? Então, o rente bancário, que a gente chama, ele é interno do banco, né? Vocês não sabem, como é que eu vou descobrir? Na realidade, assim, ó, eu até dou uma estratégia, que, por exemplo, tu tendo uma certa abertura ali com o teu gerente, pergunta para ele, qual que é o meu rente bancário? Daí, por exemplo, assim, no Itaú, tem uma letra e tem um número, mas é mais ou menos nessa sequência que eu expliquei. É A1, C1, D1, tem uma letra assim, tá? E no Bradesco é A, B, C, D, E, F, vai indo, tá? Só que eu quero explicar de uma forma simples para vocês. Então, por exemplo, assim, se vocês estão na letra A e B, tá? O A é top. Para ter uma ideia, tem mais assim, tá? Tem duplo A, triplo A. Daí aqui geralmente é quem tem dinheiro, muito dinheiro aplicado, mas as tradicionais são A, B, C e D. Então, assim, faz um teste amanhã. Se tu tem uma certa abertura aí com o teu gerente, pode ser que daqui a pouco, de um primeiro momento, ele não vai falar, né? Para vários empresários lá que eram meus clientes, eu pegava e falava, e dava algumas dicas, até mesmo para ele melhorar e subir a classificação dele, né? Daqui a pouco ele estava no D. Por que é o D? Geralmente o D é um cliente, por exemplo, que em algum momento ficou devendo no banco e daqui a pouco não ajustou o cadastro dele, não melhorou lá todas as informações dele em todos os bancos. E o D também pode ser aquele cliente que está na lista negra, aquele cliente que pagou uma dívida e o banco não mandou essa informação para o Banco Central. Então, assim, estejam no mínimo no B, que vocês vão conseguir linha de crédito muito atrativa, muito mais fácil de aprovar, tá? Então, assim, faz um teste amanhã, tá? E depois vocês me falam. Chegam amanhã na empresa de vocês aí, daqui a pouco manda uma mensagem pro gerente, fala assim, manda assim para ele, fala, tô fazendo uma assessoria aqui e tudo mais, aqui na minha empresa, tô organizando e tal. Me fala uma coisa, eu sei que daqui a pouco tu não pode me falar e tal, mas me fala qual que é o meu rente aí dentro do banco. Ele vai falar, é A, B, pode ser que daqui a pouco, em primeiro momento, ele não vai falar, mas grande parte aí do pessoal, com jeitinho, eles vão falar. E daqui a pouco ele vai falar o rente de vocês, né? Daqui a pouco vocês estão no D, tá? Estão no C. Isso é muito interno do banco. Se eu tivesse no banco ainda e eu fizesse essa live aqui, certamente o banco ia me demitir no outro dia, tá? Porque isso, como eu falei, é interno do banco. Então, falei hoje para vocês, restrições, tempo de empresa, segmento, faturamento, comprometimento, cadastro e falei sobre o rente. O que vocês estão achando aí, pessoal? Tá? Vocês estão conseguindo entender? Como eu falei, tá? Vocês podem interagir, podem mandar dúvidas, né? Hoje, o que eu até passou um pouquinho, geralmente eu faço uma live de 30 minutos, tá? Até para não tomar muito tempo, que eu sei que geralmente vocês estão na correria, né? Então, assim, passei algumas informações hoje para vocês. Para quem não sabe, eu pedi demissão do banco, né? Eu já fazia alguma assessoria para alguns empresários, até tem um empresário que está aqui na live. Então, assim, eu pedi demissão para passar e dar uma assessoria melhor, porque eu via que vocês conheciam muito da empresa de vocês e daqui a pouco estava pegando juros, pagando mais juros lá, uma tarifa ali e tal. E às vezes eu ajudava mais empresários que o banco, com redução de juros, redução de taxa e tudo mais. Sempre trabalhei de uma forma de dar assessoria. Então, esse é o meu propósito hoje, tá? Ajudar uns empresários a daqui a pouco faturar mais, né? Porque automaticamente, quando tu está pagando mais juros, mais tarifas, tu está tirando o teu lucro, né? E às vezes, por exemplo, assim, tu está usando um cheque especial com uma taxa maior e você não sabe que tem uma modalidade que o gerente não vai te falar, porque ele é do lado do banco, tem que fazer o banco lucrar mais, né? E que tem uma modalidade que tu pode pagar menos juros. Então imagina, daqui a pouco tu está usando o limite, está pagando 5 mil de juros. Tem uma outra modalidade lá que tu pode pagar bem menos juros. Pessoal, grande abraço e Deus abençoe aí. Fica com Deus vocês, tá bom? Até mais.